Bom, vamos lá então. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? A partir de agora, eu não consigo ver o chat, tá? Eu não consigo ver o chat. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, por favor, tem que ser pelo áudio, tá bom? Bom, mais uma aula hoje sobre os fármacos. E aula passada a gente falou sobre anestésicos locais, né? Extremamente utilizados aí na odontologia. E eu vou continuar hoje nessa linha de controle de dor, tá? O anestésico local é para prevenir uma dor que o paciente iria sentir durante aquele procedimento, por ser um procedimento invasivo. Agora, o analgésico, que nós vamos falar hoje, os analgésicos, eles são medicamentos utilizados já para o tratamento da dor. Então, aí eu já tenho a primeira diferença desses medicamentos. Desculpa. Então, a primeira diferença desses medicamentos é que o anestésico local ele vai prevenir dor causada por algum procedimento e o analgésico ele vai tratar uma dor já existente, tá? Bom, antes da gente começar a falar dos medicamentos, eu vou falar um pouquinho sobre dois conceitos extremamente importantes a partir de agora, que a gente está falando aí de medicamentos de uso pelo paciente em casa, através de uma prescrição de receita que nós, profissionais, vamos fazer. É muito importante entender bem esses conceitos, porque são conceitos que vão nos fazer entender, por exemplo, por que o paciente tem que tomar uma medicação seguindo uma receita, ele tem que tomar um comprimido a cada X horas, tá? Mais uma vez, lembrando que nessa disciplina de farmacologia, vocês não vão aprender a receitar os medicamentos, tá? Vocês vão aprender o que são esses medicamentos e como eles agem no organismo, e é isso que vocês têm que saber, tá? Prescrever medicamento, vocês vão aprender, lembrando mais uma vez, nas disciplinas específicas, ou seja, na disciplina de cirurgia, vocês vão aprender a medicar os pacientes de cirurgia. Na disciplina de pediatria, vocês vão aprender a medicar os pacientes de pediatria. Na endodontia, tratamento de canal, vocês vão aprender a medicar os pacientes, tá? Mas em todos vocês vão ter que saber o que é aquele medicamento, para que ele serve e como ele age, que é isso que vocês vão aprender aqui, tá? Bom, o primeiro conceito de bastante importância aí para vocês começarem a entender uma receita de medicamento é o conceito da meia-vida plasmática. Então, vamos ler junto, tá? E interpretar esse texto. A meia-vida plasmática é o tempo gasto necessário para que a concentração plasmática de um fármaco se reduza à metade. Então, vamos lá, vamos ler de novo. É o tempo gasto necessário para que a concentração plasmática de um fármaco se reduza à metade. Tá? Então, o que quer dizer isso? A concentração plasmática, vocês já sabem. A concentração plasmática. O que é concentração plasmática? É a concentração do fármaco no plasma sanguíneo. O que isso quer dizer? Se o medicamento está no plasma, quer dizer que ele foi absorvido, não é? Porque a absorção não é o caminho do fármaco até a corrente sanguínea. Então, se o fármaco está no plasma, quer dizer que ele está na corrente sanguínea, ele foi absorvido. E aí ele vai poder fazer o seu efeito, né? Ele vai ser distribuído e vai chegar lá no seu alvo farmacológico. Então, esse conceito de meia-vida plasmática, ele é muito importante para a gente saber o quanto que eu tenho de fármaco no organismo, efetivamente pronto para fazer efeito, tá? Então,
A concentração plasmática é o quanto desse fármaco ele está no plasma sanguíneo, quanto foi absorvido. E aí todos os medicamentos, eles têm, dentre os estudos que são feitos para aprovação e lançamento de um medicamento novo, existem os estudos de concentração plasmática. Então, eu vou lançar um novo medicamento. O que eu vou ter que fazer? Eu vou medir o quanto que eu dou lá daquela dose. Por exemplo, eu dou lá um comprimido para o paciente de 500 miligramas de dipirona. O que vai acontecer? Aquele medicamento dipirona, 500 miligramas, todas as 500 miligramas vão entrar em contato, vão ser absorvidas? Muito provavelmente não. Lembra, a gente teve um conceito lá quando a gente falou de absorção, de que a gente tem uma perda de medicamento, de substância, nesse processo todo de absorção, por causa das barreiras, lembra? Que nem todas as moléculas conseguem chegar até a corrente sanguínea, nem todas as moléculas conseguem se ligar. Então a dose, mas eu tenho que ter uma dose, por quê? Porque todo medicamento ele tem, aí passando para o conceito de baixo, uma janela terapêutica. Ou seja, ele tem uma faixa onde ele vai fazer efeito a partir daquela faixa. E depois ele não vai mais fazer efeito quando ele perder a concentração. Eu vou tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver como que seria mais fácil. Acho que seria mais fácil assim. Deixa eu ver aqui. Interromper aqui. Vou compartilhar de novo. Aqui tem um quadro branco. Isso, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma tela branca, né? Dá para ver sim, professor. Beleza. Então, o que é a janela terapêutica e a concentração plasmática? Vou fazer um gráfico aqui, ó. Mas, opa, peraí. Vou tentar fazer um gráfico aqui. Então, eu tenho aqui um eixo. Vai ficar meio torto aqui, porque é difícil esse negócio de desenhar aqui no... Mas vamos lá. Aqui eu vou ter a concentração. Concentração plasmática. Então, aqui, esse eixo do gráfico é a concentração plasmática e aqui o tempo. Tempo. Beleza? Concentração plasmática e tempo. Aí, vamos desenhar de novo. Então, eu vou ter aqui um medicamento, qualquer que seja o medicamento, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui. Isso aqui é a janela terapêutica dipirona. Vamos usar como exemplo a dipirona 500 miligramas. Tá? Tanto faz o medicamento, isso não é importante agora, tá? Então, o que acontece? Aqui é o tempo e a concentração zero. Opa. Peraí. Tô aprendendo a usar isso aqui. Zero. Nossa, mas que zero mais horrível. Vamos fazer direito. Vamos fazer um zero direito aqui. Aqui é o tempo zero. Tá? Aqui, vamos dizer que eu tenho 60 minutos. Depois, beleza, depois 120 minutos.
depois 240 minutos. Vai, só para a gente ter mais ou menos. Então, aqui é 0, aqui é 60 minutos, aqui é 120 minutos, e aqui 240 minutos. Aqui é o... Deixa eu tirar esse tempo daqui. Então, aqui é 0. O 0 é aqui. Aqui eu tenho 60 minutos, mais ou menos. Aqui eu tenho 120 minutos, mais ou menos. E esse gráfico é a janela terapêutica. Deixa eu tirar isso aqui mais para cima. Dipirona 500 miligramas, beleza. Aqui é o tempo. Agora vamos lá para a concentração. Não, já vamos direto aqui. Beleza. Então, aqui em 0 quer dizer que esse paciente não tomou o medicamento, certo? Ou seja, ele é o tempo 0, porque ele não tomou, e a concentração é 0, porque ele não tomou esse medicamento, tá? Aí, o que acontece quando ele toma? Ele vai tomar agora. Acabou de tomar o medicamento via oral, a dipirona 500 miligramas. O que vai acontecer? Conforme vai passando o tempo, o que está acontecendo? Está subindo a concentração do medicamento. Então, está subindo, está subindo. Está subindo a concentração. Vai chegar uma hora que essa concentração vai chegar na sua concentração máxima. Então, chegou na sua concentração máxima, o medicamento, ele continua na concentração máxima, e aí o meu organismo começou a metabolizar ele e eliminar. E aí o que vai acontecer? Ele vai cair. Vai caindo a sua concentração. Até chegar onde? Até chegar a 0 de novo. Ó. Tá? Então, eu acabei de tomar o medicamento. E aí, o medicamento ele atingiu a sua concentração máxima. Obrigado. Ele atingiu a sua concentração máxima no organismo. Quer dizer que ele foi absorvido. E aí, ele ficou lá no meu organismo um tempo. E daí ele começou a diminuir a concentração. Até chegar a 0 de novo. Ou seja, ele foi 100% eliminado. Tá? Aí, beleza, eu sei isso. Eu sei então que ele fica no meu organismo aproximadamente, ó, deixa eu posicionar de novo, ó, ele chegou a 0 aqui, ó. Não, ele chegou na concentração mínima aqui, 240. Ele chegou a 0, sei lá, depois de 300 minutos, tanto faz, isso não é importante agora. O mais importante é você saber que leva um tempo para o medicamento, a partir do momento que você toma, ele vai subindo a sua concentração, porque ele vai sendo absorvido, a sua concentração no plasma sanguíneo, dentro do vaso. Então, vai levando um tempo, vai chegar uma hora que ela vai atingir o pico, que é a concentração plasmática máxima, e aí vai depois descer para 0 de novo. Tá? Então, o que é a janela terapêutica? Que foi o que a gente falou lá. É um intervalo onde a dose efetivamente faz efeito. Por quê? Porque a gente vai ter aí dois conceitos importantes, que o primeiro é a CIM, concentração inibitória mínima. O que quer dizer isso? Essa concentração inibitória mínima, ela vai ser a concentração mínima necessária para que eu possa ter o efeito lá analgésico. Então, aqui ó, a concentração está 0, aqui está a concentração máxima. Ou seja, eu
eu preciso sempre ter o máximo? Não, para fazer efeito. Mas eu preciso ter um mínimo. Tá? Então, essa CIM, que é a concentração inibitória mínima, eu vou saber qual é. Então, vou deixar aqui de legenda. Aí, eu tenho também um outro conceito, que é a Cmax. Concentração máxima do medicamento. Por quê? Porque vai depender da dose. Não adianta, eu dou um medicamento de 500 miligramas, não tem como eu ter 700 miligramas. Então, eu vou ter uma concentração máxima. Tá? Se eu tomei 500, a concentração máxima vai ser 500? Provavelmente não. Por que não? Porque eu acabo perdendo alguma coisa desse medicamento por causa daquelas barreiras, lembra? Ah, eu comi junto com uma feijoada, ou tomei o medicamento junto com uma feijoada. Muito provavelmente eu vou ter problemas na absorção do medicamento, dependendo do medicamento. Tem medicamento que não, que você pode até tomar, até melhor. Você, por exemplo, o ômega 3 não é um medicamento, mas é um suplemento. Ele é bastante lipossolúvel, então se eu comer uma comida mais gordurosa, ele vai ser melhor absorvido até. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar o pensamento aí? Vamos lá. Se não, me fala que eu paro. Então, a CIM, ela vai estar onde aqui? A CIM, ela vai estar, vamos dizer, aqui assim, ó. Eu vou precisar de uma concentração mínima X aqui. Então, vamos fazer de novo aqui, outra CIM. A concentração inibitória mínima, então ela vai estar presente em dois locais aqui nesse gráfico, na janela terapêutica. Por quê? Porque eu sei que a partir daqui, ó, deixa eu colocar a máxima aqui. Então, a máxima está aqui. Beleza? Então, o que representa aqui a CIM? A CIM, ó, eu vou traçar uma linha aqui, onde essa concentração inibitória mínima, essa aqui vai ser a concentração inibitória mínima. O que quer dizer essa concentração inibitória mínima? Quer dizer que a hora que eu atingir essa dose aqui, essa concentração plasmática, que era 0, lembra? Eu acabei de tomar. Então, ó, aqui perto de 60 minutos, vamos falar 40 minutos, eu já tenho uma concentração suficiente para o medicamento já fazer efeito. Ou seja, até aqui, antes de chegar nessa linha horizontal, eu não tenho efeito nenhum do medicamento. A partir daqui eu tenho efeito. E aí o efeito só vai aumentando, ó. O efeito só vai aumentando. Aí o efeito ele vai começar a cair uma hora. Por quê? Porque a concentração do medicamento está baixando. Por que a concentração do medicamento está baixando? Porque o meu organismo está eliminando aquele medicamento. Tá? Aí ele vai ter efeito até chegar nessa concentração. A hora que ele eliminar mais um pouquinho aqui, ó, pronto, acabou o meu efeito. Tá? Então, esse intervalo aqui, que eu vou marcar aqui, ó. Esse intervalo, ou seja, esse intervalo aqui, dessa concentração para essa, ou seja, esse tempo aqui, ó, vamos falar aqui mais ou menos aqui de, ó, vamos traçar uma linha aqui. Vamos dizer que aqui era 50 minutos e aqui 240 minutos, é o tempo que o meu medicamento vai fazer efeito, ó, é daqui até aqui. Isso aqui é o que a gente chama de... Isso aqui é a janela terapêutica. Essa é a janela terapêutica da dipirona? Não, isso aqui é a janela terapêutica de qualquer medicamento.
tá? Isso aqui é janela terapêutica. Então, eu posso até tirar aqui a dipirona. Isso aqui é janela terapêutica. Tá? Dúvidas? Tranquilo, professor. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo, nem sei mais quem tá aí, porque eu desabilitei o negócio aqui. Só estamos nós 4 aqui. Se alguém não entendeu, por favor, porque isso aqui é muito importante, esse conceito. Eu até que consegui desenhar aqui. Será que dá para salvar isso? Salvar, tem um botão salvar aqui, vamos ver o que acontece. Quadro branco salvo. Aonde vai estar salvo, não faço ideia. Mas tá bom, vou fazer um print, vou fazer um print, né, da tela. Aí, peraí, deixa eu fazer um print da tela aqui, que o desenho até que ficou meia boca, mas deu para entender, eu acho. Pronto. Pessoal, então, vamos agora voltar lá naquele slide. Vamos voltar naquele slide. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Deixa eu só interromper aqui. Então, vou compartilhar minha tela, vamos voltar para aquele slide, porque agora vocês sabem o que é a janela terapêutica, né? E até eu expliquei aí dessa forma, que eu acho que é a mais fácil de vocês entenderem, né? Se não entenderam, me fala que eu repito a explicação. Então, agora vocês já sabem o que é a janela terapêutica. É a faixa entre a dose mínima eficaz e a máxima eficaz. Aí, a meia-vida plasmática é o tempo gasto necessário para que a concentração plasmática de um fármaco se reduza à metade. Tá? Então, meia-vida é o tempo gasto para que a concentração plasmática de um fármaco se reduza à metade. Ou seja, é o tempo que o fármaco leva para ele chegar na metade da concentração lá. E por que eu tenho que saber esse tempo? Para que eu mantenha o medicamento sempre em concentrações altas. Tá? Vou até voltar aquela imagem do quadro para explicar isso. Será que vai estar lá ainda? Tá. Então, ó, onde está o tempo de meia-vida aqui? Então, vamos dizer que eu demorei para concentração mínima para máxima 120 minutos. E depois, 240 minutos. Então, o que quer dizer aquilo, a meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que leva para o medicamento chegar na metade da concentração plasmática máxima. Então, ele chegou na metade da máxima aqui, ó, mais ou menos. Depois de, vamos falar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Vamos falar que foi, 180 minutos. Vai, 180 minutos. Ele chegou na metade da concentração plasmática máxima. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que depois de 180 minutos, o ideal é eu tomar outro medicamento. Por quê? Porque ao invés da concentração continuar caindo, ela vai subir de novo. E aí eu vou manter o medicamento sempre em concentração plasmática máxima, para que eu tenha aquele efeito. Ou seja, se demora 180 minutos para o medicamento chegar na concentração plasmática máxima e depois na metade, depois que ele cai, eu vou lá e tomo de novo, para quê? Para subir de novo esse gráfico aqui, ó. Então, eu vou dar um comprimido para o paciente a cada 180 minutos.
Por quê? Porque daí eu vou manter sempre a concentração dele o mais perto da concentração máxima possível, tá? Então, isso que é o tempo de meia-vida. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, para finalizar. Janela terapêutica, faixa entre a dose mínima eficaz e a máxima. É o tempo que o medicamento fica fazendo efeito lá, entre a concentração inibitória mínima e a máxima. E o tempo de meia-vida é o tempo gasto necessário para que a concentração plasmática se reduza à metade. Então, é quanto tempo leva para o medicamento chegar na concentração máxima, chegar na sua metade. E por que eu tenho que saber quanto tempo é isso? Para eu dar outro medicamento para o meu paciente. Então, por que eu dou o medicamento para o paciente de 4 em 4 horas, de 12 em 12 horas, um a cada 24 horas? Porque é o tempo que os cientistas estudaram que aquele medicamento leva para chegar nessa concentração plasmática aí, a metade da máxima. Tá? Isso que são conceitos assim, extremamente importantes e que todo medicamento precisa atender para fazer o seu efeito, para ser lançado no mercado. Bom, agora que a gente já sabe esse conceito que vai servir para todos os medicamentos, a gente vai falar efetivamente do analgésico, tá? Então, quais são os analgésicos? Os analgésicos, eles servem para controlar a dor. Então, para controlar a dor, eu tenho que conhecer a dor. Então, a gente já falou um pouquinho da dor. Esse slide, inclusive, era o mesmo da aula anterior, né? Dos tipos da dor. Eu tenho aquela dor nociceptiva, que é aquela dor que vai ter origem ali nos nociceptores, lembra? Aqueles sensores e receptores de dor, tá? Que a gente tem no organismo. Vocês já sabem disso, da fisiologia, da anatomia, né? Eu tenho uma dor que é a dor causada diretamente no sistema nervoso, né? Que é a dor neuropática. E eu tenho a dor psicológica, que é a dor de origem emocional. Ela é rara de você constatar essa dor. Por quê? Porque o paciente ele não vai saber, não, eu tô com uma dor aqui, mas ela é psicológica. Lógico que não. O paciente ele vai falar que tá com dor e tá com dor. E acabou. Então, você que vai ter que tentar descobrir se ele realmente está com dor ou se essa dor é psicológica, tá? E é muito comum no consultório você ver esse tipo de dor psicológica, tá? Quantas vezes eu já fiz o teste, o paciente fala para mim que está doendo, por exemplo, eu vou fazer um procedimento, vou fazer uma cirurgia, vou extrair um dente. E o paciente fala para mim que está doendo. Aí, às vezes, eu falo, tá doendo? Ele fala, tá. Às vezes eu nem estou encostando, eu faço esse teste direto. Eu nem estou encostando no paciente. Dói? Ele fala, dói, dói. E eu nem estou encostando. Tá? Então eu faço isso para saber, por exemplo, se está bem anestesiado. Porque às vezes o paciente ele está com tanto medo que se respirou do lado dele, ele fala que está doendo. Tá? A dor que a gente vai mais lidar no nosso dia a dia é a dor nociceptiva. É a dor causada ali, originada nos nociceptores, que são aqueles sensores de dor que a gente tem no corpo inteiro. Essa é a dor mais comum, por quê? Porque ela é que é causada normalmente por traumas, ou por infecções, ou por inflamação, que é a dor que a gente vai lidar mais no nosso dia a dia, tá? Então, eu tenho que entender bastante da fisiologia da dor, vou revisar algumas coisas aqui com vocês, rapidamente, para a gente poder falar do medicamento em si, tá? Se tiver alguma dúvida, é só me interromper, lembrando que eu não consigo ver o chat, agora tem que ser por áudio. Então, a dor, ela é uma experiência subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um conceito específico da dor que eu possa falar, ó, isso aqui dói, isso não dói, tá? Por quê? Porque ela é subjetiva, ela depende da interpretação de cada organismo. Uma coisa que dói em mim, talvez não doa em você com a mesma intensidade, tá? Então, isso é muito complicado de se definir em cada caso clínico.
Então, eu tenho que ter um conhecimento geral e aplicar e personalizar esse conhecimento. O bom profissional é aquele que vai ter a capacidade de identificar se o seu paciente ele tem realmente dor e qual a intensidade da dor que ele tem para poder medicar o paciente. Uma vez que a dor é subjetiva e que cada paciente sente de um jeito, existe uma receita de um medicamento que sirva para todos os casos? Obviamente que não. E aí é mais um diferencial que você tem que ter como profissional, é saber indicar o medicamento correto para aquele caso. Porque se você tiver uma receitinha de bolo no teu consultório lá que você copiou de algum lugar, você provavelmente vai indicar sempre o mesmo medicamento para todos os casos. E o que vai acontecer? Vão ter casos que vai dar certo e vão ter casos que vai dar errado. Tá? Então você tem que conhecer a fisiologia da dor para poder aplicar a dor. Aplicar a medicação de forma correta e personalizada para o seu paciente, tá? Normalmente, esses efeitos, esses estados dolorosos, né, essa dor patológica, ela está relacionada a dois componentes. Primeiro, é a questão dos neurônios, a transmissão do impulso. Então, eu tenho um neurônio aferente. O que quer dizer um neurônio aferente? Tudo isso vocês já sabem da anatomia e da fisiologia, mas só para relembrar, o neurônio aferente é o neurônio que transmite impulsos nervosos em direção ao sistema nervoso central, certo? Então, e como que esse neurônio vai ser ativado? Ele vai ser ativado por um estímulo. Qual estímulo? Por exemplo, espetei meu dedo num espinho. O ato de eu traumatizar ali a ponta do meu dedo, que está cheio de nociceptores, vai ser o estímulo para que esse impulso viaje pelo meu sistema, pelo meu organismo, até chegar aonde? Medula e cérebro, sistema nervoso central. Tá? E aí, o meu organismo, ele tem mecanismos no sistema nervoso central que vão processar aquela informação que chegou, gerando a sensação de dor. E para que eu tenho a dor? Para que eu pare de espetar meu dedo lá, né? Senão eu vou ficar espetando o dedo até, sei lá, arrancar o dedo. Não, então eu vou espetando meu dedo lá. Daí eu espetei meu dedo, chegou aquela informação, meu cérebro falou que aquilo é dor. Essa dor é uma sensação ruim, então eu paro de fazer aquilo. Tá? Então, anatomicamente, o que eu tenho é isso aí, ó. E aí, Sônia? O que eu tenho é isso aqui, um neurônio, onde o neurônio que tem um corpo celular, ele tem aqui o axônio e tem as suas terminações nervosas. Onde estão nos nociceptores? Nas terminações nervosas. Tá? A informação vem pelo axônio, chega lá no neurônio, no corpo celular, lá no sistema nervoso central. Lembra, os corpos celulares, eles ficam sempre no sistema nervoso central ou em gânglios, que eu posso ter ali mais periféricos. Como que ocorre essa transmissão? Mais uma vez esse slide, ó, igual da aula passada, tá? Só para a gente relembrar. Ocorre através do processo de despolarização da membrana da célula nervosa, certo? Então, eu tenho aqui a célula em repouso, onde o neurônio em repouso aqui, o seu potencial de membrana em repouso é mais positivo fora e mais negativo dentro. E aí, a partir do estímulo, ou seja, espetei meu dedo lá no espinho, o que aconteceu? Despolarização. Mudou a chave, ligou o interruptor, igual da tomada na parede, tá? Eu tenho entrada de sódio na célula, o potencial de membrana alterado, invertido, despolarizado. Ele era polarizada a membrana, ela foi despolarizada, tá? Ou seja, mudou a polaridade, era mais positivo, virou negativo e dentro ficou positivo. Isso gera um impulso elétrico. E esse impulso elétrico gerado aqui, ele vai viajar por todo o neurônio, ou seja, nesse pedacinho aqui vai ter a saída aqui de potássio, que é muito positivo, vai ficar positivo fora de novo, ou seja, eu tenho a repolarização e numa outra porção
eu tenho a despolarização de novo, ó, por isso está amarelinho aqui. E isso vai acontecendo no caminho até chegar no sistema nervoso central. E depois volta a informação do mesmo jeito para eu tirar o dedo. Só que, óbvio, isso aí é velocidade de milissegundos por... metros por segundo e tal. Agora não lembro exatamente a velocidade, mas também não é importante. Tá? Eu estou passando porque vocês não estão me perguntando. Estou achando que vocês estão entendendo tudo. E isso tudo vocês já sabem. Tá? Qualquer dúvida, já falei para vocês. Aproveitem esse momento para tirar a dúvida. Tá? É mais fácil. Bom, aí eu tenho ali um estímulo direto. Aquele slide anterior, ele está falando aqui de um estímulo direto onde? No nociceptor, certo? Agora, como pode ser esse estímulo? Esse estímulo ele pode ser direto no nociceptor, ou seja, o nociceptor está aqui, ó. Imagina que isso aqui é o nociceptor. Eu venho aqui com um bisturi, vou lá e passo o bisturi em cima do nociceptor. Isso é um trauma direto, ou seja, eu fui lá e cortei o nociceptor. Aí vai ocorrer todo esse processo aqui. Agora, pode ser que eu tenha um estímulo sobre o nociceptor, mas não um trauma físico. Eu posso ter um estímulo químico. Por exemplo, vamos lá para um exemplo de estímulo, uma infecção. Por exemplo, eu tenho uma cárie no dente. Lógico, porque cárie só dá em dente. Eu tenho uma cárie e aí essas bactérias, elas vão começar a se proliferar dentro do meu dente. E aí elas vão se proliferar até chegar aonde? Vocês já sabem de anatomia, até chegar na polpa. Né? O que eu tenho na polpa? Eu tenho lá o quê? Nervo. Então eu tenho nociceptores na polpa? Tenho. Então essas bactérias, elas vão gerar o quê? Uma inflamação, certo? Vocês já tiveram inflamação na patologia? Acho que é na patologia que tem a primeira vez. Sim ou não, gente? Eu preciso saber, porque senão eu preciso explicar uma coisa que senão eu não preciso. A gente teve sim, pro. Tá, então beleza. Então, você tem uma inflamação que é o quê? O que é inflamação? É uma resposta do organismo. Então, o organismo ele reconhece, tem uma agressão, tá? E aí ele vai ter uma inflamação. E aí na inflamação, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Acontece o ciclo das ciclooxigenases. Então, se vocês tiverem inflamação, vocês sabem o que é. Eu vou explicar de novo aqui de qualquer jeito. Então, o que acontece? As bactérias vieram aqui e infectaram lá a minha polpa. O que vai acontecer lá? Eu vou ter aqui, ó, uma agressão às células lá na polpa. Essa agressão, esse estímulo, ele vai gerar aqui a atividade de uma enzima. Ó. Essa PLA2 é a fosfolipase A2. Essa enzima fosfolipase, ela vai fazer o quê? Ela vai degradar os fosfolipídios, por isso que ela chama fosfolipase. Os fosfolipídios, onde eu tenho fosfolipídios? Eu tenho na membrana das células. Então, a fosfolipase pega esse fosfolipídio e transforma em ácido araquidônico. Que, por sua vez, o ácido araquidônico ele vai servir de substrato para quem? Para as ciclooxigenases. A ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, também conhecidas como COX-1 e COX-2. A COX-1 e a COX-2 vão pegar o ácido araquidônico e produzir o quê? Vão produzir prostaglandinas. Vários tipos de prostaglandinas que servem para várias coisas. E dentre todas as funções que tem as várias prostaglandinas que nós vamos produzir, algumas delas vão fazer o quê? Vão estimular o nociceptor. E aí eu vou ter dor. Tá? Então, essa é a dor que a gente chama de dor inflamatória. Ou seja, eu não tive um estímulo direto igual quando eu corto com um bisturi.
no nociceptor, mas eu tenho um estímulo químico. Por quê? Porque essas prostaglandinas são mediadores químicos, tá? Então, o que acontece? Essas prostaglandinas, tá? Então, aqui eu tenho uma célula. Essas prostaglandinas, aqui eu tenho várias prostaglandinas diferentes. Elas vão lá e causam a despolarização, porque elas estimulam os nociceptores, tá? Então, o que eu tenho? Isso aqui, ó. Olha lá. Eu tenho aqui, então, esse rapaz, esse senhor, ó, ele sofreu um corte aqui na mão. Olha lá o corte vermelhinho aqui. Ele sofreu o corte. Quando ele sofreu o corte, o que vai acontecer? Inflamação, porque o meu organismo entendeu aquilo como uma agressão. Eu tive várias células ali que foram rompidas. E o que aconteceu com essas células? Elas produziram, através da COX-1 e da COX-2, produziram o quê? Produziram prostaglandinas. Essas prostaglandinas fizeram o quê? Estimularam os nociceptores. Por quê? Eles têm um alto limiar de excitabilidade. Eles são como sensores, igual um sensor de alarme de carro. Tá? Ele está lá ligado. Se eu quebrar o vidro do carro, o que vai acontecer? Vai disparar. Por quê? Porque o sensor detectou aquilo. É a mesma coisa aqui. Aí o que acontece? O estímulo aqui, ó, isso aqui é um zoom dessa área aqui, ó. Então, ó, olha aqui as terminações nervosas. Esse amarelinho, esse branquinho. O que vai acontecer? Manda a informação lá para o meu sistema nervoso central, ó, medula e cérebro. E eles sentem a dor. Tá? Como que ocorre isso mais profundamente? Vamos dar um zoom maior ainda nisso. As prostaglandinas, o que elas fazem? As prostaglandinas, elas entram aqui nesse nociceptor, eles permitem a entrada aqui de cálcio, fazendo o quê? Cálcio é bastante positivo, despolarização aqui do nociceptor, o impulso nervoso é gerado e vai até o sistema nervoso central, onde ele vai ser sensibilizado. Então, o meu sistema nervoso central, veja, ele é muito importante, porque é ele que processa a ideia. O nociceptor manda a ideia para ele e ele fala, ah, isso aqui é dor. Tá? Esse aqui é mais um slide falando a mesma coisa. Beleza. Bom, relembramos a fisiologia da dor. Vocês já sabem isso, da inflamação ali um pouquinho. E agora sim, vamos entrar em analgésicos. O que é esse medicamento? Então, veja, é muito importante que você saiba por que você está tomando o medicamento e por que você está dando medicamento para esse paciente, tá? E aí, agora vamos falar dos principais analgésicos, tá? Existem analgésicos aqui, opioides, tá? E não opioides e os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Por que anti-inflamatório? Mas anti-inflamatório não é para inflamação? Mas ele trabalha como analgésico para dor? Sim. Por quê? Porque a maioria das dores, como eu disse antes, são de origem inflamatória. Então, por isso que os anti-inflamatórios são muito bons analgésicos, tá? Então, nós vamos falar dos 3 tipos aqui de analgésicos para vocês entenderem as diferenças entre eles. Tá? Bom, aqui eu tenho aquele fluxo novamente. Parece confusa essa imagem, mas vamos decifrar ela, tá? Então, ó, aqui eu tenho aqui, ó. Primeiro, esquece esses outros quadradinhos. Vamos aqui nesses quadradinhos lilás aqui, ó. Aqui eu tenho o estímulo nociceptor, nociceptivo. Ou seja, o estímulo, a lesão. Aí, o que acontece? Via atividade de fibras do tipo C, não vamos entrar nesses detalhes, o que acontece? Ou seja, os neurônios, essas fibras do tipo C, são os meus neurônios aferentes. Os neurônios, eles, a partir do momento do estímulo nociceptor, o neurônio vai transmitir o impulso nervoso. E aqui, ó, chegou aonde, ó? No meu sistema nervoso central.
essa seta aqui mais avermelhada, ó, o sistema nervoso central ele vai processar aquela informação e vai falar para você, ó, isso é dor. Ou seja, você está sofrendo uma agressão. Tá? Então, os medicamentos anti-inflamatórios e os analgésicos não opioides ou opiáceos, eles agem aonde? Ó? Liberação de mediadores químicos. Então, eles vão agir aqui, ó, na liberação de mediadores químicos, onde? Lá na área onde foi lesionado. Já os opioides, os opiáceos, ó, eles vão agir aqui, ó, no sistema nervoso central. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem agora. O anti-inflamatório, então, eu fiz lá, o paciente está com uma infecção lá no dente. O anti-inflamatório e o analgésico não opioide, eles vão agir onde, então? Eles vão agir lá na região onde está a infecção, onde está o trauma, para combater a dor ali. E os medicamentos opioides, eles vão agir onde? No sistema nervoso central, ou seja, lá no quartel-general. A minha pergunta é, qual desses medicamentos vocês acham que tem mais efetividade, que é mais potente? O opioide, que age no sistema nervoso central, ou o anti-inflamatório ou analgésico não opioide, que age lá no local da lesão? Qualquer que seja ele, pode ser lá a minha unha encravada que está doendo, ou pode ser o meu dente, pode ser uma cirurgia, qualquer coisa. Então, repetindo a pergunta, qual desses analgésicos vocês acham que é mais potente? O que age no sistema nervoso central ou o que age lá no local da inflamação, no local da lesão, da agressão? O que vocês acham? Respondam para mim, por favor. O que age no sistema nervoso, professor? O que age no sistema nervoso central, sem dúvida. Por quê? Porque o sistema nervoso central é o responsável por controlar a sensibilidade. Então, se eu tenho um medicamento que vai agir no sistema nervoso central, obviamente ele vai ser mais potente, vai ser mais efetivo. Com certeza, sim. Mesmo sem saber como é o mecanismo de ação, vocês vão aprender já já, você já consegue perceber. Pô, lógico, se eu atacar o problema na raiz, é muito melhor. Agora, qual você acha que pode ter mais efeitos colaterais? O que age no sistema nervoso central, portanto, os opioides, ou o que age lá no local da lesão? Ou no sistema nervoso, não? Também. Exatamente. Então, por isso, os opioides são medicamentos que a gente não usa para todo tipo de dor, toda hora. Por quê? Eles são, do mesmo jeito que eles são muito bons, eles são mais perigosos. Por quê? Porque ele age no meu sistema nervoso central. Ou seja, o sistema nervoso central ele só serve para processar dor? Não. Ele serve para quê? Ele serve para manter eu respirando, ele serve para manter meu coração batendo. Então, se eu influenciar muito nele, eu posso também diminuir a sua atividade de certa forma, causando um prejuízo para o meu organismo. Então, os medicamentos analgésicos opioides, normalmente a gente utiliza só em alguns casos específicos, vocês vão ver mais para frente, tá bom? Então, vamos falar deles primeiro, tá? Então, tem alguns conceitos aí sobre os opioides. Eles são substâncias que produzem efeitos semelhantes ao da morfina, tá? A morfina, vocês já ouviram falar da morfina, é um medicamento opioide que age no sistema nervoso central. Então, a principal diferença do opioide para o não opioide, anotem aí. O opioide é um medicamento de ação central, ele age no sistema nervoso central. E o não opioide, ele age no local da lesão, na periferia, tá? Então, o opioide ele é um medicamento semelhante à morfina. Os opiáceos são medicamentos compostos como a morfina, que são encontrados aí de origem da papoula. A papoula é uma flor, tá? Que existe desde sempre, né? Era muito comum lá no Mediterrâneo, na área lá onde hoje é a Turquia, o Egito, lá para aqueles lados.
Então, foi lá que começaram a descobrir os efeitos da papoula analgésicos. Tá? E até hoje eu tenho medicamentos sintéticos, mas que imitam aqueles efeitos daqueles medicamentos lá de antigamente, bem antigamente. Tá? Eu tenho aí a oxicodona, a codeína e a diamorfina como os medicamentos hoje sintéticos mais comuns, né, que imitam esses medicamentos. Hoje em dia é feito tudo em laboratório, o cara não precisa ter uma plantação de papoula, por exemplo, para fazer o medicamento. Hoje em dia a gente já se conhece a fórmula e existem vários medicamentos sintéticos. Eu tenho aí vários outros medicamentos, a pentazocina, o fentanila, que é o fentanil, é muito, muito conhecido, tá? E os analgésicos opioides, eles podem ser administrados por via oral, parenteral ou intratecal para produzir analgesia. Então, eu tenho medicamentos opioides usados via oral, são poucos e menos comuns, e tenho os medicamentos via parenteral e via intratecal. Né? Via parenteral, ou seja, por exemplo, eu usar via intravenosa, é uma via parenteral, e o intratecal é aquela onde eu injeto diretamente na medula, tá? Então, eu tenho aí esses medicamentos. Então, a papoula aí, ó, são medicamentos com substâncias endógenas. O nosso organismo, ele produz substâncias endógenas semelhantes à morfina, tá? E o ópio ele foi extraído da papoula, e o ópio ele causa esses efeitos no organismo. Ele pode causar euforia, tá? Euforia não necessariamente, gente, a gente às vezes confunde. O que é euforia? Euforia é um bem-estar. Não quer dizer que você vai sair pulando por aí. Muito pelo contrário, às vezes você está com tanto bem-estar que você fica muito relaxado, que você até dorme. Tá? Então, algumas drogas, tem algumas drogas sintéticas, algumas drogas até com ainda mais para trás, por exemplo, os caras plantavam ópio ilegalmente em alguns lugares, igual se planta, sei lá, maconha, entendeu? O cara tinha uma plantação de ópio para poder fazer drogas e vender e tal. Então, hoje em dia, com a tecnologia, os caras fazem as drogas sintéticas, aí, como êxtase, essas coisas, que têm efeitos muito parecidos com o da morfina, tá? Uma sensação de analgesia, de euforia e também de controle da dor, tá? Então, vamos entender como que esse medicamento faz efeito. Então, a morfina, tá? Os opioides, eles têm o seguinte mecanismo de ação. Então, eles agem em receptores do tipo 2, aquele que é o receptor ligado à proteína G, lembra disso? Tá? Que são receptores muito comuns no nosso organismo. Ele age onde? Anotem aí mais uma vez, se não anotou ainda. Ele age no sistema nervoso central. Essa é a principal diferença do opioide para os outros analgésicos. Tá? E como que é o mecanismo de ação dele? Eles abrem os canais de potássio e inibem os canais de cálcio. Tá? Então, gravem essa informação. Ele abre canais de potássio e inibe canal de cálcio. Tá, e por que que isso é importante? Agora nós vamos entender. Então, pera. Como que isso inibe a dor? Então, o que que eu tenho aqui? Ó? Vamos entender isso aqui. O que que eu tenho aqui? Um neurônio. E aqui eu tenho uma terminação nervosa. Então, o neurônio acabou aqui. Aí, como é que o neurônio se comunica com o outro neurônio? Através de uma sinapse, que é esse espaço aqui, certo? E aqui é outro neurônio. Aí, o meu estímulo de dor, ó, é essa setinha preta, ó. Tá viajando pelo meu neurônio aqui, certo? O que está acontecendo aqui para esse estímulo viajar aqui até chegar lá no meu sistema nervoso central? O que está acontecendo aqui? Despolarização, lembra? A despolarização, vai acontecendo despolarização em todo o neurônio. E aí, quando o neurônio acaba, para ele conversar com o outro neurônio, para essa informação que estava aqui, ó, o estímulo da dor,
que parou aqui. Isso aqui não é uma rua sem saída. Como que esse neurônio passa a informação para esse neurônio? Através dessas bolinhas aqui, que são chamadas de neurotransmissores. Lembra disso? Vocês já tiveram isso em fisiologia, certeza. Tá? Então, num estímulo, num caso de dor normal, a dor vem viajando o estímulo, o impulso vem viajando com despolarização, e aí a hora que chega aqui, os neurotransmissores passam essa informação para o próximo neurônio e aí vai continuar viajando. Até chegar lá no cérebro e o cérebro chegar e falar assim, ah, isso é dor. Então, como que o medicamento vai enganar o meu organismo? Abrindo os canais de potássio. E por que abrir o canal de potássio diminui a dor? Porque lembra que no processo de repolarização, o potássio ele sai da célula e daí a célula fica totalmente positiva de novo do lado de fora e negativa dentro, porque o potássio é muito positivo. Então, se está cheio de potássio aqui dentro, fica positivo. Então, o potássio saindo, a célula não vai conseguir o quê? Se despolarizar. E aí, se a célula não despolarizar, o que vai acontecer com o impulso nervoso? Ele não vai conseguir mais viajar. Tá? Então, quando ele abre canais de potássio, ele libera todo o potássio a sair da célula. Ó. E tanto aqui no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. Olha o potássio saindo aqui. Ó. Ou seja, ele impede que a célula se despolarize, porque ela vai ficar tão negativa dentro e tão positiva fora que não consegue inverter. E aí, o estímulo da dor que estava vindo aqui, ó, olha lá, ó, ele trava aqui, ó, porque essa área aqui toda não consegue se despolarizar. E aí a informação não chega lá no meu tronco cefálico, não chega no meu cérebro, como deveria. Tá? Então, esse é um. Agora, por que o opioide é tão bom? Uma, porque ele age no sistema nervoso central. E outra, é porque ele tem dois mecanismos de ação e não só um. Então, além da abertura de canais de potássio, que vai impedir a despolarização da célula, ele tem também a inibição dos canais de cálcio. E o que o cálcio faz? O cálcio, quando ele entra na célula aqui, ele libera esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles ficam numas vesículas, essa bolinha vermelha aqui, esse aro vermelho com as bolinhas dentro. Isso aqui é uma vesícula cheia de neurotransmissores. E para que serve o neurotransmissor? Para transmitir a mensagem do neurônio, pré-sináptico para esse. Aqui, ó, os neurotransmissores são liberados aqui, aí eles se ligam aqui nesses receptores, e aí esse neurônio entende que está vindo um estímulo aqui, um impulso. Então, o cálcio é que é responsável por liberar essas vesículas, liberar esses neurotransmissores. Se eu inibir o canal de cálcio, se eu fechar a porta aqui do cálcio e o cálcio não entrar mais, o que vai acontecer então? Esses neurotransmissores não vão ser liberados. E aí, eu corto a comunicação. Tá? Então, por isso que os medicamentos opioides, eles são tão bons. Primeiro, porque ele age no sistema nervoso central. Anotem essas coisas que eu estou falando, hein? Porque eles agem no sistema nervoso central e porque eles têm dois mecanismos de ação. A abertura de canais de potássio, impedindo a despolarização da célula, e inibindo os canais de cálcio, impedindo a liberação de neurotransmissores, também cortando a comunicação entre os neurônios. Tá? E onde isso ocorre? Sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Medula espinhal e tronco encefálico. Dúvidas? Então, esse é o mecanismo de ação dos opioides, é a parte mais importante aí da aula, tá? Então, quais são os efeitos farmacológicos da morfina, né, dos opioides, tá? Analgesia, que é o controle da dor, euforia e sedação. Então, euforia é aquela sensação de extremo bem-estar,
que eu falei para vocês. A sedação é que você diminuindo a atividade do sistema nervoso central, só que o que acontece? Você diminui só a transmissão do estímulo nervoso naquela célula? Não, você diminui a atividade do neurônio como um todo. Então, eu não tenho só... O neurônio ele não serve só para sentir dor, para transmitir o impulso da dor, na verdade. O neurônio ele serve para várias coisas. Então, por isso tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicamento, porque olha lá, ó, ele pode levar a depressão respiratória e supressão da tosse, tá? Então, depressão respiratória, por quê? Porque quem que é responsável por manter o meu pulmão lá trabalhando? Meu sistema nervoso central. Se eu diminuir a atividade do sistema nervoso central, eu posso diminuir também a minha respiração. Então, dependendo da dose desse medicamento, eu posso até parar a minha respiração. Tá? Esse medicamento é um medicamento muito associado a, por exemplo, pessoas que se suicidam através de medicamentos. Por quê? Toma uma dose muito alta do medicamento e ela acaba tendo uma parada respiratória e parada cardíaca. Por quê? Porque o medicamento foi tanto a dose que ele diminuiu muito a atividade do neurônio e o neurônio parou de funcionar, e aí para de respirar, parada cardíaca, caixão e vela preta. Tá? É muito comum esses casos que a gente ouve falar, às vezes, de artistas famosos e tal. Às vezes o cara nem queria se matar, mas acidentalmente, as pessoas que, por exemplo, é um medicamento que causa um bem-estar muito grande, né? Então, pessoas que estão deprimidas, às vezes, tomam um medicamento desse tipo e se sente muito bem. E às vezes o cara vai lá e toma uma dose exagerada, entendeu? Ou ele toma muito álcool, aí o organismo não consegue metabolizar o opioide, e aí o opioide fica muito mais tempo no organismo do que deveria. E aí dá tempo do organismo perder a função ali do sistema nervoso central, né? Diminuir a atividade. Então, é um medicamento perigoso, tá? Por isso que na maioria dos casos a gente não utiliza. E os medicamentos que são mais fortes, normalmente são medicamentos usados via parenteral para ser usado no hospital, onde o paciente está monitorado, né? Você não tem... mas o paciente ele pode tomar uma caixa do medicamento, ele pode tomar 10 comprimidos e dar na mesma. Né? Vai ficar uma dose alta e aí a gente tem que ter cuidado por isso, tá? Causa aí vários outros efeitos, né? Redução da motilidade gástrica, o paciente normalmente fica constipado, tá? Então, eu tenho que prestar atenção quando eu prescrevo esse tipo de medicamento. Então, eu tenho aí quais são os mais conhecidos, os mais utilizados, tá? Nesse quadro, eu vejo 3 medicamentos aí. A morfina, amplamente utilizada para dor crônica e dor aguda. Ela é normalmente utilizada e pode ser via oral, pode ser via intratecal ou via intravenosa, tá? Ela tem um tempo de meia-vida aí de 3 a 4 horas. E os principais efeitos adversos dela são ali, ó, depressão respiratória, náuseas e vômitos, tá? Liberação de histamina, como se fosse uma leve alergia. E aquela sensação de bem-estar, a euforia, tá? Então, a morfina, ele é um medicamento que a gente não encontra ele via oral na sua forma, como é que eu posso falar? De morfina propriamente dita, tá? Por quê? Porque é um medicamento que tem uma potência muito grande, então e ele não é bem absorvido via oral. Então, a gente encontra bastante em hospital, tá? Para usar via intravenosa. A codeína já é um medicamento que a gente encontra muito nas farmácias e que a gente pode prescrever para o nosso paciente, que é uma prodroga. Na verdade, a codeína ela vai ser metabolizada e aí ela vai ser transformada em morfina. Só que nesse interim, nesse meio tempo, como existem aquelas barreiras, a própria metabolização, ela não vai ser 100% absorvida. O que quer dizer que ele faz menos efeito. Então, ele tem uma boa efetividade para o controle da dor dos nossos pacientes,
e não é tão perigoso, porque ele não é tão potente quanto a morfina. E tem também o tramadol, o tramal, né? Alguns de vocês pode até já ter tomado alguma vez. O tramal é o nome comercial do cloridrato de tramadol, mais conhecido. E ele vem sendo muito utilizado, é um medicamento um pouco mais moderno e ele tem uma boa absorção via oral, ele também pode ser usado via intravenosa, tá? Ele tem uma meia-vida boa aí de 4 a 6 horas para o paciente tomar esse medicamento, mas ele tem uma potência boa também analgésica, tá? A gente pode receitar para o nosso paciente. O que acontece é que assim, eu tenho que tomar cuidado, é que eu tenho que avaliar cada caso para saber se eu preciso de um medicamento tão forte, tá? Eu vou fazer um procedimento cirúrgico no meu paciente, mas ele é controlado, eu vou fazer um controle anti-inflamatório legal, às vezes eu não preciso. Então, vocês vão aprender a medicar os pacientes e você não pode usar o medicamento como muleta, eu falo sempre isso. Você não pode falar assim, é melhor eu receitar logo o mais potente, porque daí o paciente não vai ficar me ligando, me enchendo o saco no final de semana porque ele está com dor. E aí, você prescreve isso para um paciente, o paciente é meio, tipo, sabe, ele não tem muita noção, ou ele não entendeu direito, ele vai lá e toma 4, 5 comprimidos daquele medicamento, e aí? Tá? Pode ser perigoso, então tem que prescrever para as pessoas certas. Já aconteceu comigo várias vezes do paciente, às vezes eu medicar ele, por exemplo, eu dou um analgésico para ele, um antibiótico para ele tomar 1 semana, e dou um anti-inflamatório para ele tomar 3 dias. Aí ele vai lá e toma o anti-inflamatório 1 semana e o antibiótico 3 dias. Então, esse tipo de confusão não é nem por mal, é confusão que a pessoa faz. E aí, nisso pode ser perigoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos, tá? Não se prescreve assim a olho. Dúvidas aqui nos opioides? Que boa, Pro. Então, vamos falar dos não opioides agora, que são aqueles mais comuns, tá? Eu tenho aqui o paracetamol. Paracetamol todo mundo conhece, o Tilenol, mais conhecido, né? Mas eu tenho o genérico do paracetamol. E aqui, ó, eu tenho um que ele é uma composição, que é o Tilex. É muito conhecido esse medicamento, ele é muito utilizado, é um medicamento muito bom. Ele é paracetamol mais codeína. Então, ele tem um analgésico não opioide, que é o paracetamol, e tem o opioide, que é a codeína, numa dose baixa aqui de 30 miligramas. Então, ele é um medicamento que ele é uma associação de 2 medicamentos aí que tem um efeito tanto no sistema nervoso central com a codeína, que é o opioide, quanto na periferia, no local da lesão com o paracetamol. Então, é um medicamento muito interessante para dores mais moderadas, dores mais intensas, tá? Agora, o paracetamol, ele é um medicamento não opioide e ele age como? Ele age lá ele age como um anti-inflamatório. Então, por que ele é bastante utilizado? Ele tem um mecanismo de ação interessante, que ele é como se fosse um anti-inflamatório fraco, que a gente fala. Então, ele é um anti-inflamatório sem efeito anti-inflamatório, ou seja, ele é um anti-inflamatório que só tem potência de efeito analgésico. Ele é muito bem absorvido por via oral, ele tem uma meia-vida aí de aproximadamente 3 horas, e ele é metabolizado no fígado, tá? E eliminado pela urina. Então, ele é um fraco inibidor da COX-1 e da COX-2. Ou seja, voltamos lá no mecanismo de ação. Lembra dessa imagem lá do começo da aula, onde eu mostrei para vocês o ciclo da inflamação, né? Ó, a fosfolipase que produziu aqui o ácido araquidônico, que produziu aqui a COX-1 e 2 pegou o ácido araquidônico e produziu as prostaglandinas. E as prostaglandinas vão fazer o quê? Vão estimular lá os nossos receptores. Lembra disso? Então, como que o paracetamol e a dipirona agem da mesma forma? Tá? Ué, tá faltando aqui uma imagem aqui, peraí. Então, vamos lá. Vai, meu filho, volta. Peraí. O que eu fiz aqui? Aqui. Então, o que acontece? O que o paracetamol e a dipirona fazem?
eles inibem aqui, ó. Opa. Ele inibe aqui, ó, a COX-1 e a COX-2. Ele não deixa o ácido araquidônico se ligar na COX-1 e na COX-2. Se o ácido araquidônico não se ligar na COX-1 e na COX-2, o que acontece? Eu não tenho as prostaglandinas. Se eu não tiver as prostaglandinas, eu não vou ter a sensibilização lá dos meus nociceptores. E aí eu não vou ter o impulso nervoso que vai o meu cérebro, o meu sistema nervoso central, interpretar como dor. Deu para entender? Então, por que ele é considerado um anti-inflamatório? Porque o efeito dele é no ciclo da inflamação, no ciclo da ciclooxigenase. Porém, ele é um anti-inflamatório fraco. Por quê? Porque ele diminui a atividade, principalmente na produção das prostaglandinas específicas responsáveis pela sensibilização dos nociceptores. Tá? Então, tanto o paracetamol quanto a dipirona, que são os analgésicos mais utilizados, têm o mesmo mecanismo de ação. Tá? O mecanismo de ação, qual é? Inibição da produção de prostaglandinas através da inibição do ciclo da ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. Dúvidas aqui? Tranquilo, Pro. Bom, algumas dicas interessantes aqui. Então, a gente aprendeu que, só para resumir antes de continuar, a gente aprendeu que os nociceptores, a gente aprendeu nociceptores não, isso vocês já aprenderam antes. A gente aprendeu que eu tenho dois tipos de analgésicos, os opioides, que são aqueles que agem no sistema nervoso central, originados ali desde lá do ópio, da papoula, e hoje tem vários sintéticos, como a morfina, a codeína e o tramadol. E eles agem no sistema nervoso central como? Qual que é o mecanismo de ação, que é o mais importante da aula? Ele abre os canais de potássio, deixando a célula hiperpolarizada, ela não consegue se despolarizar, e inibem os canais de cálcio, que são responsáveis pela liberação dos neurotransmissores de um neurônio para o outro, ou seja, corta a comunicação entre os neurônios, e com isso o impulso nervoso da dor não consegue mais viajar e chegar até o sistema nervoso central de forma efetiva, tá? E a gente aprendeu que eu tenho os medicamentos não opioides, que são principalmente paracetamol e dipirona, que eles têm como mecanismo de ação a inibição da ligação entre o ácido araquidônico e a COX-1 e 2, que são responsáveis pela produção das prostaglandinas. Dentre as várias funções das prostaglandinas, a que interessa hoje é aquele estímulo do nociceptor, gerando aí o impulso da dor. Então, se eu não tiver prostaglandinas, ou se eu tiver as prostaglandinas reduzidas, eu vou ter menos estímulo de nociceptores, menos dor. Beleza? Bom, o paracetamol. É interessante essa questão da interação medicamentosa, tá? Eu tenho que ver. Por quê? Principalmente porque o paracetamol, ele é um medicamento relativamente tóxico para o fígado, tá? Ele tem muita afinidade ali com o fígado e vai ser metabolizado ali. Então, outra é uma informação importante, porque tem muitos medicamentos que podem elevar a hepatotoxicidade do paracetamol, como, por exemplo, a carbamazepina, algum barbitúrico, que são medicamentos antidepressivos normalmente, tá? A rifampicina, que é um analgésico, um antibiótico, pouco utilizado, mas ainda é utilizado principalmente em hospital. Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque esses medicamentos, eles já vão ter um comprometimento muito grande do fígado. E aí, se eu entro com o paracetamol, que também tem, ele pode ser perigoso, o paciente pode ter algum problema hepático, uma hepatite medicamentosa, por exemplo, né, que é uma inflamação do fígado por causa do excesso de medicamento. Então, eu tenho que sempre perguntar, porque se o paciente toma esse tipo de medicamento aí que eu falei, por exemplo, um barbitúrico, uma carbamazepina, o paciente às vezes toma por a vida inteira. Então, eu tenho que perguntar para o paciente na minha anamnese, aquilo que eu falei, não adianta você ter uma receitinha lá pronta, porque um medicamento pode ser bom para um,
mas para o outro é ruim, tá? E a administração do paracetamol com alimentos, ele retarda a sua absorção. Então, lembra daquelas barreiras lá atrás da absorção. Então, eu tenho que avisar o meu paciente que se ele tomar o medicamento no mesmo momento, ou logo um pouquinho antes, ou um pouquinho depois da alimentação, ele vai demorar mais para fazer efeito, ele vai demorar mais para ser absorvido. Ou seja, aquele tempo, a janela terapêutica dele vai ser alterada. Tá? E a dipirona, que tem o mesmo mecanismo de ação do paracetamol, ou seja, inibindo a COX-1 e 2, tá? Ela é uma prodroga, então a dipirona sódica em si, ela não tem efeito, ela só tem efeito depois que ela é metabolizada no organismo, ela vai ser transformada aí, ó, na 4-metilaminoantipirina, tá? Que é o 4-MAA, inibindo, além da COX-1 e 2, a COX-3, que é uma enzima aí relativamente nova, ainda tem muitos estudos dizendo que existe uma COX-3, é uma coisa ainda não muito bem estabelecida, tá? Mas faz com que a dipirona tenha esse efeito. E um outro detalhe interessante, ó, ela causa o bloqueio da entrada de cálcio, igual o opioide. Então, ela tem um efeito melhor no sistema nervoso central também. Então, a dipirona em si, ela acaba sendo um analgésico um pouco mais potente do que o paracetamol. E eu, particularmente, vejo isso nos meus pacientes. Quando eu receito dipirona, quando eu receito paracetamol, eu vejo que tem um efeito um pouco melhor da dipirona, tá? Então, é um medicamento que eu gosto bastante de usar, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque como ele tem uma ação no sistema nervoso central, ele pode causar sonolência, ele pode alterar a pressão arterial, diminuindo um pouco a pressão arterial, tá? Ele tem efeito, ultrapassa a barreira placentária, então não pode ser utilizado para gestante, não deve ser utilizado para gestante. Então tem que tomar alguns cuidados a mais com a dipirona. O paracetamol acaba sendo um medicamento ainda um pouco mais seguro, exceto para aqueles pacientes que têm algum comprometimento hepático ou tomam algum medicamento que pode causar, tá? Mas a dipirona é um medicamento muito utilizado, muito bom, que eu particularmente utilizo bastante na minha prática, tá? Mas é o mesmo mecanismo de ação. A granulocitose, que é induzida por dipirona, que pode ocorrer em alguns pacientes, e aí o principal efeito adverso é a hipotensão, ou seja, em doses muito altas pode diminuir muito a pressão arterial do paciente e isso virá um problema, tá? A granulocitose é a diminuição do número de neutrófilos, que são as células de defesa, tá? Do meu organismo, algumas das células de defesa, né? Eu tenho vários tipos. Então, a granulocitose é algo que eu tenho que tomar cuidado, principalmente doses muito altas do medicamento, né? Se eu tenho uma dor muito forte, onde eu vejo que eu preciso aumentar muito a dose de um medicamento, é o momento que eu tenho que parar e pensar, talvez, talvez eu não tenha que aumentar a dose desse medicamento, talvez eu tenha que usar um medicamento diferente. Aí é o caso, às vezes, eu entrar com um opioide, tá? Pessoal,